Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Imagine que, por trás de tudo que você sente, existe uma presença que observa sem pressa, sem julgar. Essa presença é você, o você por trás dos medos, das máscaras, dos ruídos. O você que já percebeu que algo dentro de si pulsa diferente, como se estivesse constantemente em sintonia com uma melodia que poucos escutam. Talvez por muito tempo você tenha sentido isso sem conseguir nomear. Uma sensação de ser diferente, de não caber, de ver o mundo com olhos mais profundos. Mas ninguém te explicou que isso, na verdade, é um sinal biológico, um sinal energético. Um sinal espiritual. Bruce Lipton nos lembra que você não é apenas o corpo que habita, sua biologia vibra a sua consciência. E o que isso quer dizer? Que cada emoção sua, cada pensamento, cada memória, tudo isso molda o campo vibracional ao seu redor, sua aura. E quando esse campo vibra em uma frequência incomum, autêntica e não corrompida, ele se torna raro. Isso não é romantismo espiritual, é ciência, é epigenética vibracional, porque seus genes não são seu destino, eles são apenas a base. O que os ativa é a sua percepção, seu ambiente interno, suas crenças, a forma como você se enxerga. E é por isso que muitas pessoas com a aura rara sentem que estão deslocadas. Não porque são quebradas, mas porque sustentam uma vibração que o mundo ainda não sabe acolher. Elas vivem com um coração sensível, porém forte, um cérebro que sente antes de pensar, uma alma que escuta o que não foi dito. Essas pessoas têm um campo que ressoa de forma diferente. Joe Dispenza explica isso como coerência neurocardíaca. Quando o coração e o cérebro entram em sincronia, eles geram um campo eletromagnético tão poderoso que influencia tudo ao redor. E quando esse campo é raro, ele capta realidades sutis que outros ignoram. Mas isso não vem sem dor. Há uma dor invisível por trás dessa sensibilidade. Uma dor de não ser entendido, de precisar se calar para caber, de duvidar da própria luz porque ela não encontra espelhos. Essa dor, muitas vezes, faz você questionar se há algo errado com você. Mas e se, na verdade, essa dor for um sinal de que você está vibrando em um nível que poucos conseguem sustentar? E se sua sensibilidade for a prova de que sua biologia está ouvindo algo que o mundo ainda silencia? Imagine uma antena alta, silenciosa, solitária. Ela capta frequências que os outros não ouvem, frequências que revelam verdades, memórias, possibilidades. Assim, é a aura rara, uma antena viva, um campo sensível, mas resiliente. Um tipo de vibração que não pode ser forçada nem imitada. Só pode ser vivida, porque não é sobre se sentir especial, é sobre sustentar a própria essência, quando tudo ao redor te convida a se perder de si. A verdade é que ser raro não é sobre brilho, é sobre autenticidade, não é sobre ser mais, é sobre ser inteiro, mesmo quando isso te deixa só, mesmo quando isso incomoda, mesmo quando isso te expõe. Porque a coerência interna, quando coração, mente e alma vibram em sintonia, cria um campo que não pode ser manipulado. Ele vibra, ele transmite e ele transforma, mesmo em silêncio. É sobre isso que vamos falar neste vídeo, sobre os sinais. Os 6 sinais de que talvez sua aura seja dessas que o mundo não consegue nomear, mas que o universo reconhece de longe. Porque sua vibração não engana, e quando ela é rara, ela não passa despercebida, mesmo que você tente se esconder, mesmo que ninguém entenda, mesmo que você mesmo ainda esteja tentando aceitar. Seja bem-vindo a essa jornada de reconhecimento, porque a dor que você sente por ser diferente pode ser o primeiro sinal de que você está se lembrando de quem realmente é. Você sente demais, mas silencia demais. Há uma espécie de melodia silenciosa que só alguns conseguem escutar, e você é um desses poucos. Sua sensibilidade não é exagero,
nem fraqueza. É um radar interno que capta tudo: tons de voz, silêncios carregados, intenções escondidas, emoções não ditas. Você sente o que os outros estão sentindo, mesmo quando eles negam. Você percebe a energia de um ambiente no instante em que cruza a porta. Você escuta com o corpo, com a pele, com o coração. Mas ao longo da vida, aprendeu a silenciar esse radar, porque sentir demais incomoda. E você, talvez sem perceber, aprendeu a esconder esse dom por proteção. Desde cedo, talvez tenha ouvido que estava exagerando, que era sensível demais, que precisava engolir o choro. E então você foi se fechando. Treinou-se para ser racional, discreto, controlado. Mas esse controle tem um preço. Cada emoção reprimida, cada lágrima contida, cada verdade não dita vai formando um acúmulo invisível, um bloqueio energético que interfere no brilho da sua aura. Porque a energia que não circula adoece, e a dor que não encontra voz pesa. Seu campo vibracional sente tudo isso, e por proteção começa a se retrair, a vibrar mais baixo, a se esconder. Bruce Lipton nos ensina que o ambiente molda os genes, mas o ambiente não é só externo, é interno também. O modo como você trata suas emoções, como acolhe ou rejeita seus próprios sentimentos, cria um ambiente bioquímico que afeta cada célula do seu corpo. A repressão emocional constante envia um sinal de incoerência ao campo. E essa incoerência diminui a clareza da sua frequência, tornando sua aura menos visível, menos sentida, menos vibrante. Mas a essência, ela continua lá, ela não se perde. Apenas se esconde, esperando um espaço seguro para voltar a pulsar. Pessoas com aura rara geralmente foram condicionadas a se calar, a silenciar seus dons, a esconder a própria luz para não incomodar. E isso cria uma dissonância interna profunda, porque por fora você parece calmo, mas por dentro há um turbilhão. Um excesso de sentir que não encontra rota de expressão. E isso não é defeito, é proteção. Mas chega um momento em que essa proteção já não serve mais, porque o corpo começa a dar sinais. A exaustão emocional, a ansiedade sem explicação, o vazio silencioso. Tudo isso pode ser apenas o grito da sua frequência pedindo espaço para existir com autenticidade. Joe Dispenza explica que o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais potente que o do cérebro. Quando você sente de verdade, seu corpo inteiro vibra nessa frequência. Mas se você sente e reprime, essa energia se torna dissonante, incompleta, fragmentada. E essa fragmentação pode ser sentida como angústia, desconexão, tristeza sem motivo. O caminho de volta começa com um gesto simples: ouvir o que sente sem se julgar, dar voz ao que foi calado, permitir que sua verdade vibre, mesmo que ninguém mais a compreenda, porque a aura rara não é feita de perfeição, ela é feita de inteireza. E inteireza só existe quando o sentir tem espaço, quando a emoção tem permissão, quando a dor pode ser olhada sem vergonha. Você não sente demais. Você sente no ponto exato em que a sua alma quer falar, e talvez seja a hora de escutá-la. Você não se adapta ao mundo, e isso não é defeito, é sinal. Há algo em você que sempre destoou. Não importa o quanto tenha tentado se encaixar, sempre houve uma espécie de desalinho entre o que você sente por dentro e o que o mundo espera de você por fora. Essa sensação de inadequação pode ter sido constante. Nos grupos, nas conversas, nos valores sociais que parecem óbvios para os outros, mas que para você nunca fizeram sentido real. E talvez, por muito tempo, você tenha carregado isso como um peso, como se fosse falha sua, como se algo em você estivesse quebrado. Mas e se, na verdade, isso fosse apenas um sinal de que sua vibração não nasceu para ser comum? Bruce Lipton mostra com clareza que o comportamento humano está diretamente ligado ao ambiente. E mais do que isso, o ambiente altera a expressão genética. Se o meio onde você cresceu ou os espaços que frequentou vibravam em padrões disfuncionais, repressivos ou densos, é natural que seu corpo tenha começado a adaptar-se, não para florescer, mas para sobreviver. E nessa tentativa de se proteger, você pode ter criado camadas,
Máscaras, personagens, tentando se moldar ao esperado, mesmo que isso custasse sua verdade. Essa é a armadilha da camuflagem energética. Você não deixa de ser quem é, mas disfarça sua frequência, abaixa sua luz para não ofuscar, oculta suas opiniões para não criar conflito. E nesse processo silencioso, seu campo vibracional começa a se contrair, porque o campo só se expande quando você está alinhado com sua essência, quando sua expressão externa ressoa com sua verdade interna. E toda vez que você se força a se adequar ao que não vibra com sua alma, uma parte da sua energia se fragmenta. Pessoas com aura rara não se adaptam facilmente, e não deveriam mesmo. Porque adaptar-se ao que está desconectado da alma é trair a própria vibração. Joe Dispenza fala sobre coerência como a base da transformação. E coerência, aqui, é viver de modo alinhado, pensar, sentir e agir na mesma frequência. Isso não significa ser perfeito, significa ser verdadeiro. E a verdade, muitas vezes, não se encaixa. A verdade vibra em outro tempo, em outro ritmo, em outra lógica. A dor de não pertencer não é sobre você estar errado. É sobre você estar em um ambiente que não reconhece sua linguagem energética. E quanto mais você tenta forçar essa integração, mais sua aura perde força. Porque não é o amor que dói, é o esforço constante de ser o que não é. É o cansaço de vestir a roupagem de um mundo que exige normatividade, quando sua alma grita por autenticidade. Você não se adaptar não é sinal de inadequação, é sinal de consciência, de sensibilidade, de percepção ampliada. É sinal de que sua alma enxerga além das formas, além dos costumes, além dos roteiros pré-definidos. E isso não é um defeito a ser corrigido, é uma frequência rara a ser compreendida. A grande transformação acontece quando você para de tentar caber e começa a se honrar, porque a energia da verdade é magnética. Ela não precisa se impor, ela só precisa ser sustentada. E quando é sustentada com presença e coerência, ela cria um campo tão forte que o mundo começa, pouco a pouco, a se adaptar a você. Não o contrário. Você atrai conexões intensas e rupturas igualmente profundas. Algumas pessoas passam pela sua vida como se fossem espelhos iluminados. Elas chegam com força, como se algo nelas falasse diretamente com o que há de mais profundo em você. Os encontros são intensos, as conexões são imediatas. Não há explicação lógica, há um reconhecimento vibracional, como se, em algum nível invisível, sua alma soubesse: essa presença me toca onde as palavras não alcançam. Mas tão fortes quanto essas ligações costumam ser as rupturas. Tão profundas quanto os encontros são as despedidas. E isso não é coincidência, é ressonância. Pessoas com aura rara emitem um campo magnético incomum, um campo que amplia tudo o que toca. E o que isso significa? Que sua presença não passa despercebida. Ela ativa, ela desperta, ela acelera processos internos nos outros. Às vezes, cura, outras vezes confronta, porque seu campo não aceita máscaras. Ele revela o que está escondido. E nem todo mundo está pronto para ser visto de verdade. Esse é o paradoxo da vibração elevada. Quanto mais luz você sustenta, mais sombras você revela. E não apenas em si mesmo, nos outros também. Sua presença pode despertar nos demais memórias esquecidas, dores abafadas, medos ocultos. Isso pode atrair pessoas que se sentem, inconscientemente, magnetizadas pela sua energia. Elas se aproximam buscando luz, mas ao encontrarem seus próprios espelhos, se assustam e vão embora. As conexões intensas são reflexo da sua profundidade vibracional, mas, muitas vezes, elas não duram porque a sua frequência escancara o que os outros ainda estão tentando evitar. E quando isso acontece, as rupturas não são falhas, são libertações. Elas não significam que você é difícil demais ou exigente demais. Significam apenas que sua aura não negocia a autenticidade. E por isso, tudo que é raso, tudo que é incoerente,
Tudo que é disfarçado se dissolve diante da sua presença. Bruce Lipton nos mostra que somos seres vibracionais interagindo o tempo todo com campos energéticos. Sua aura não apenas emite, ela colhe, troca, sente. E quando esse campo está coerente com sua essência, ele se torna tão potente que atua como um acelerador quântico. Pessoas entram na sua vida e mudam, não porque você impôs nada, mas porque sua frequência não permite mais a dormência. É como se sua energia dissesse: é hora de lembrar quem você é. Isso, inevitavelmente, seleciona, filtra, refina. Você não consegue mais manter relações baseadas apenas na lógica ou na obrigação. Sua alma exige verdade, exige entrega. E por isso, os laços se tornam mais raros, mas infinitamente mais reais. A solidão que você sente às vezes não é carência, é maturidade vibracional. É seu campo deixando de sustentar o que já não ressoa. E isso pode doer, mas também pode libertar. Joe Dispenza explica que o coração é o centro de inteligência energética mais poderoso que temos. Quando ele se alinha ao cérebro, cria uma coerência magnética que atrai exatamente aquilo que está na mesma frequência. Mas antes disso acontecer de forma plena, é preciso que tudo o que não vibra com essa verdade se desfaça. E essas rupturas, por mais dolorosas que sejam, fazem parte da limpeza energética que antecede a manifestação de laços realmente autênticos. Você atrai e perde com a mesma intensidade, porque sua aura não aceita o quase, ela só reconhece o que vibra com verdade. E isso é um dom raro. Você se sente exausto em lugares cheios, mesmo sem fazer nada físico. Há um tipo de cansaço que não se resolve com descanso. Um cansaço que não nasce da ação, mas da percepção. É o peso invisível de estar em um ambiente cheio de vozes, estímulos, emoções não ditas. É como se, mesmo em silêncio, tudo ali gritasse. E você, sem saber como nem porquê, começa a sentir-se drenado, sem força, sem presença, como se uma parte de você precisasse se desligar para conseguir permanecer ali. Essa é uma experiência comum para quem possui uma aura rara, porque o corpo dessas pessoas é como uma antena hipersensível. Ele não filtra apenas os sons ou os cheiros, ele capta frequências, vibrações, sentimentos, e quando há muitas pessoas ao redor, cada uma com sua história, sua dor, seus conflitos internos, esse campo começa a receber tudo de forma intensa, profunda, sem barreiras. E o sistema nervoso entra em estado de alerta, mesmo quando nada de ruim está acontecendo de forma concreta. Bruce Lipton explica que vivemos em interação constante com os campos energéticos ao nosso redor. Seu corpo não termina na pele. Sua aura é uma extensão viva da sua biologia. E quando essa aura é sensível, ela capta tudo, inclusive o que as palavras não conseguem dizer. É como se você estivesse em contato com dezenas de informações invisíveis ao mesmo tempo, sem saber como processá-las. O resultado é a exaustão energética, um tipo de fadiga que o sono não cura, porque não vem da falta de repouso, vem do excesso de ressonância. Joe Dispenza, ao estudar a neurociência da meditação, revela que nosso cérebro, quando em estado beta crônico, ou seja, em constante alerta e vigilância, entra em sobrecarga. E isso é ainda mais verdadeiro para pessoas empáticas, intuitivas e espiritualmente abertas. Porque elas não apenas pensam, elas sentem em múltiplas camadas. Elas captam tensões sutis, microexpressões, campos emocionais não resolvidos. Isso tudo silenciosamente se transforma em cansaço acumulado. Você pode estar em uma sala cheia, em silêncio, e ainda assim sair de lá exausto, porque seu corpo está trabalhando o tempo todo para se proteger, está escaneando o ambiente, está tentando manter sua frequência estável diante de tantas outras vibrações dissonantes. E esse esforço é invisível, mas real. Seu coração percebe, sua pele absorve, seu campo luta para não se desalinhar. E às vezes, mesmo sem perceber, você entra em retração, fecha o peito,
diminui a própria luz, tenta se tornar invisível, só para não sentir tanto. Mas essa retração tem um preço. Ela te desconecta da sua presença mais plena. Ela te afasta do seu centro. E aos poucos, sua vibração começa a oscilar. Você não sabe exatamente por que está mal, mas está. E tudo começou naquele lugar, naquela presença, naquela sala onde seu corpo não conseguiu respirar em paz. A boa notícia é que essa sensibilidade pode ser realinhada quando você aprende a sustentar um campo de coerência interna. Quando seu coração e sua mente vibram juntos em presença, em aceitação, em centramento, você começa a criar uma espécie de campo protetor natural, um espaço energético que não repele, mas que filtra, que não fecha, mas que acolhe com discernimento. E essa prática silenciosa e profunda começa dentro de você, não como uma técnica, mas como uma decisão vibracional, a de honrar sua sensibilidade sem precisar se esconder. Você não é fraco por se sentir cansado. Você é sensível, e isso, num mundo tão barulhento, é uma força rara. Uma presença que escuta o que ninguém diz. Uma alma que enxerga o que poucos têm coragem de ver. E sim, isso pode cansar, mas também pode curar. Porque sua vibração, quando protegida com amor, transforma não apenas você, mas também os espaços por onde você passa. Você vive questionando a realidade que os outros aceitam sem pensar. Algumas perguntas parecem habitar você desde sempre. Não aquelas perguntas práticas do cotidiano, mas as perguntas que incomodam por dentro. Por que estamos aqui? O que há além do visível? Por que a vida parece tão mecânica para tantos e tão simbólica para você? Enquanto o mundo segue seus roteiros automáticos, há uma parte sua que observa, que duvida, que não se satisfaz com as explicações convencionais. Essa parte não é rebeldia, é consciência desperta. É o início de um chamado silencioso, o chamado da alma para viver em outro ritmo, em outro nível de realidade. Esse impulso interior de questionar o que todos aceitam sem pensar é um dos sinais mais profundos de uma aura rara. Porque quem sustenta uma vibração elevada não vive no piloto automático, vive com presença. E a presença pergunta, a presença observa, a presença sente antes de decidir. Sua mente não se acomoda facilmente. Você percebe as incoerências, sente os vazios disfarçados de rotina, percebe o absurdo das verdades coletivas que ninguém mais ousa contestar. Segundo Joe Dispenza, estados de consciência mais elevados se manifestam quando o cérebro acessa frequências diferentes, especialmente o estado alfa, um estado de relaxamento alerta, onde a mente está aberta, receptiva e intuitiva. Pessoas com aura rara tendem a acessar esse estado espontaneamente, mesmo sem perceber. Elas entram em momentos de observação profunda, onde o tempo parece desacelerar e o mundo começa a ser visto por outra perspectiva. Nesses instantes, a realidade perde sua rigidez. As certezas se dissolvem e algo novo começa a emergir. Neville Goddard dizia: "A realidade é reflexo do que você imagina ser verdade." Essa frase, tão simples, carrega um código de expansão profunda. Ela revela que a realidade não é algo fixo, objetivo, imutável. A realidade é maleável. Ela responde à consciência que a observa. Ela muda conforme a vibração de quem a interpreta. E quando você começa a sentir isso, não como teoria, mas como vivência, o mundo nunca mais é o mesmo, porque você percebe que a solidez da vida é apenas aparência. E por trás dessa aparência existe campo, existe energia, existe vibração. Bruce Lipton afirma que nossos pensamentos afetam diretamente nossa biologia. Mas o que acontece quando esses pensamentos deixam de ser apenas mentais e se tornam espirituais? Quando sua consciência começa a dialogar com algo maior, mais sutil, mais simbólico, a realidade comum se torna pequena demais. E isso pode ser solitário, porque você passa a enxergar significados onde os outros veem rotina, passa a sentir o invisível onde os outros só veem matéria. E isso nem sempre pode ser compartilhado com facilidade.
Essa solidão não é castigo, é transição. É o tempo da alma se acostumar com o novo patamar vibracional. Um tempo de escuta interna, de aprofundamento, de silêncio cheio de sentido. E quanto mais você se permite questionar, mais você se abre para o mistério, para a beleza do não saber, para a sabedoria que nasce da entrega. Porque questionar não é negar, é expandir, é não aceitar o estreito como limite, é não se satisfazer com o superficial, é honrar a própria capacidade de ver além. Sua aura rara carrega esse impulso, de ir fundo, de abrir frestas, de rasgar véus. Você não nasceu para seguir mapas alheios, você nasceu para trilhar caminhos de dentro. E isso começa com a coragem de perguntar: e se a realidade for apenas uma possibilidade entre tantas? E se aquilo que você sente for mais real do que aquilo que é palpável? E se a sua dúvida for, na verdade, o primeiro passo da sua expansão? A resposta já vibra em você. Você sente que precisa se esconder para não incomodar. Há um movimento sutil que acontece dentro de você, quase sem perceber. É aquele impulso de encolher a presença, de suavizar o brilho, de medir cada palavra, como se em algum ponto da caminhada você tivesse aprendido que ser inteiro demais incomoda, que ser você por completo pode provocar rejeição, julgamento ou afastamento. E então, sem querer, você se habitua a existir pela metade, a mostrar apenas o que parece aceitável, a esconder o que é luz por medo de ofuscar. Esse esconder-se não é vaidade nem desejo de ser o centro das atenções. É o contrário. É o medo ancestral de ser visto demais, de ser percebido como intenso, exagerado, pretensioso. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde expressar sua intuição era chamado de fantasia, onde brilhar era confundido com arrogância, onde a sensibilidade era taxada como fraqueza, e pouco a pouco sua alma aprendeu a reduzir o volume da própria verdade. Aprendeu a ser invisível para sobreviver. Bruce Lipton nos lembra que a biologia é moldada pelas crenças, e essas crenças nem sempre são conscientes. Muitas delas são herdadas, gravadas profundamente no inconsciente familiar e coletivo. Se em algum momento sua linhagem ancestral experimentou exclusão, perseguição ou dor por brilhar demais, é possível que sua alma carregue esse medo em silêncio, um medo que vibra no corpo como retração, um impulso biológico de apagar-se para ser aceito, de não incomodar para ser amado. E o que isso causa? Uma incoerência vibracional, porque por dentro você sente um chamado para se expandir, para se expressar, para ocupar o espaço com verdade. Mas por fora, algo em você hesita, se encolhe, sente culpa por ser intenso. E essa dissonância entre quem você é e o que você mostra gera um campo fragmentado. Sua aura começa a oscilar, às vezes forte, às vezes retraída. E essa oscilação constante desgasta, cansa, desalinha. Joe Dispenza fala da importância de viver em coerência energética, quando pensamento, emoção e ação vibram em uma mesma frequência. Mas para que isso aconteça, é preciso romper com o mito da humildade que apaga, porque humildade verdadeira não é se diminuir, é reconhecer sua luz sem precisar provar nada, é saber que sua presença tem força, mas que essa força não precisa ser defendida. Ela apenas é, ela vibra, ela sustenta, e isso é o que transforma. Sua aura é rara porque ela carrega a verdade. Quando é pura, não grita, mas também não se esconde. Ela se posiciona com silêncio, com presença, com firmeza serena. E quando você começa a permitir que sua luz seja o que ela é, sem medo, sem culpa, sem precisar caber em moldes, seu campo começa a se estabilizar. Sua frequência começa a se expandir. E o mundo, mesmo sem entender, começa a responder. Você não veio para incomodar, veio para lembrar. Sua presença pode provocar desconforto. Sim, mas é o desconforto do despertar. A sua vibração não é arrogante, é consciente.
E o que incomoda nos outros não é o que você mostra, é o que você desperta. Sua luz não é ameaça, é convite. E talvez, só talvez, o mundo precise mais do que nunca de quem tem coragem de ser inteiro, mesmo que no início isso assuste, mesmo que você ainda esteja aprendendo a não se esconder, mesmo que leve tempo, porque no fim, sua verdade sempre encontrará o caminho de se fazer presente. E quem precisa dela vai reconhecer. Você ativa curas e desconfortos nas pessoas sem dizer uma palavra. Há um tipo de presença que transforma, que chega sem fazer alarde, sem impor nada, mas muda o ambiente inteiro apenas por existir. Talvez você já tenha sentido isso. Pessoas se abrindo com você, sem motivo aparente. Confissões surgindo do nada. Ou, ao contrário, afastamentos repentinos, reações inesperadas, desconfortos que parecem surgir do nada, e você se pergunta: o que foi que eu fiz? A resposta muitas vezes Você apenas foi você. Nada. E isso já é suficiente para mover tudo ao redor. A aura rara tem essa peculiaridade. Ela é espelho, um espelho vibracional. Ela não projeta o que o outro quer ver. Ela reflete o que o outro realmente é, inclusive as partes que ele mesmo tenta evitar. E esse reflexo pode ser profundamente curativo ou profundamente desconfortável, porque ele revela. Ele desnuda, ele traz à tona memórias, feridas, verdades adormecidas, sem esforço, sem intenção consciente. Apenas pela força da coerência vibracional que você carrega. Bruce Lipton explica que o campo ao redor do corpo humano é um sistema vivo de troca de informação. Isso significa que, mesmo em silêncio, estamos nos comunicando o tempo todo. Nosso campo energético fala. Ele transmite o que acreditamos, o que sentimos, o que pensamos. E quando essa comunicação é coerente, ou seja, quando aquilo que você sente, pensa e vive está em alinhamento, esse campo se torna uma frequência de alta integridade, uma vibração que não pode ser disfarçada. E é por isso que, ao seu lado, muitas pessoas sentem que precisam se ajustar, se reorganizar, se revelar. Joe Dispenza fala sobre o impacto da coerência cardíaca no campo eletromagnético. Quando você está presente, conectado com o seu coração, em paz com quem é, seu campo se expande. E esse campo entra em ressonância com o ambiente, modificando-o. Você não precisa falar, basta estar. Sua frequência faz o trabalho, mas nem todos estão preparados para isso. Alguns se sentem desconfortáveis, outros projetam em você o que não conseguem olhar em si mesmos. Por isso, tantas vezes, você pode ser interpretado de forma errada, como arrogante, como estranho, como intenso demais. Mas a verdade é que sua intensidade não é exagero, é clareza, é presença, é uma força silenciosa que desorganiza aquilo que estava estagnado, que ilumina o que estava adormecido. E isso, para quem não está pronto, pode parecer ameaça. Não é pessoal, é vibracional. Você está apenas mostrando, sem querer, o que o outro ainda não teve coragem de ver. Sua frequência revela, sua energia desarma, sua luz escancara. E por mais desafiador que isso seja, esse é um dos dons mais profundos de quem tem uma aura rara. Você não precisa convencer ninguém. Nem provar, nem se explicar. Sua presença já cumpre um papel. Você ativa curas, você convida ao retorno. Você vibra como uma lembrança viva de que é possível ser inteiro, mesmo em um mundo fragmentado. E essa lembrança pode incomodar antes de inspirar. Pode afastar, antes de atrair, pode causar ruídos, antes de trazer silêncio verdadeiro. Você não está fazendo nada de errado, você está apenas sendo o que é. E por ser, sua energia age. Age onde as palavras não chegam, onde a lógica não alcança. Sua aura toca, mesmo sem intenção. E isso é poder espiritual em estado puro, é a força da verdade viva. Você sente que sua missão é maior do que sua lógica consegue explicar. Existe um chamado silencioso que pulsa em você desde sempre. Ele não tem nome,
Não tem forma definida, mas está lá vibrando como uma intuição persistente, uma sensação de que há algo a mais para viver, algo que ultrapassa a rotina, os títulos, os papéis sociais. Uma missão que você não consegue descrever com palavras, mas que sente com o corpo, com o coração, com a alma, e por mais que tente se convencer de que uma vida comum deveria bastar, algo dentro de você insiste. É como se uma parte sua soubesse que veio aqui para algo maior. Não maior no sentido de status ou reconhecimento. Maior no sentido, de profundidade, de contribuição real. Como se sua existência tivesse um lugar a ocupar que ninguém mais pode ocupar por você. E essa sensação, embora inspiradora, pode ser dolorosa, porque ela é imensa e, ao mesmo tempo, indefinida. Pessoas com aura rara carregam esse tipo de impressão, um tipo de destino espiritual que não se revela de uma vez, mas em pedaços, em intuições, em vislumbres e muitas vezes em crises. Porque antes de assumir esse chamado, é preciso se desfazer de tudo que não é verdadeiro. A missão não é algo que se busca fora, é algo que se revela por dentro. Quando você começa a se escutar com honestidade, quando para de se moldar ao que esperam, quando abre espaço para sentir a própria frequência vibrando limpa, sem interferência. Gregg Braden fala sobre o campo unificado da intenção, uma rede invisível que conecta tudo e todos e que responde à vibração do nosso coração. Segundo ele, é nesse campo que nossas intenções profundas ganham forma. É nele que a missão começa a se materializar, não como algo a ser forçado, mas como algo a ser lembrado. Quando seu coração está em coerência, ele envia uma frequência clara ao campo, e o campo responde. Por isso, o caminho da missão começa com silêncio, com escuta, com rendição. E talvez você esteja justamente nesse ponto, entre o velho que já não faz sentido e o novo que ainda não chegou. Um vazio criativo, um espaço de transição onde a lógica já não dá conta e tudo o que resta é confiar. Confiar que essa inquietação que te acompanha não é erro, é bússola, é sinal. É o campo dizendo, há algo esperando por você, mas só poderá ser acessado se você for inteiro. A mente vai tentar entender, vai querer mapas, garantias, mas a missão da alma não segue a lógica linear. Ela é orgânica, fluida, vibracional. Ela se revela no espaço entre o pensamento e a sensação, no silêncio depois da dúvida, na coragem de seguir mesmo sem ver. E isso exige uma escuta diferente, uma entrega diferente, uma presença radical, porque a missão não é o que você faz, é o que você vibra enquanto faz. É o impacto silencioso da sua coerência no campo ao redor. Você sente que há algo maior, porque há, mas esse maior começa agora, em cada escolha alinhada, em cada sim verdadeiro, em cada não necessário. Sua aura já carrega a frequência daquilo que você veio manifestar. E quanto mais você se escuta, mais o caminho começa a responder. Sem pressa, sem fórmulas, sem promessas, apenas com presença. E isso já é o começo da missão. Você colapsa realidades com sua presença, mesmo sem intenção consciente. Há momentos em que sua simples chegada muda tudo. O ambiente se altera, as pessoas mudam de comportamento, situações que pareciam estáticas começam a se mover. E você, sem entender ao certo, percebe que algo se transformou só porque você esteve ali. Isso não é ilusão, é campo, é presença, é a sua aura atuando em níveis sutis, colapsando padrões antigos e ativando novas possibilidades de realidade, mesmo quando você não tem a menor intenção de fazer isso. Bruce Lipton afirma que o observador muda a biologia. E quando você entende que sua consciência é parte ativa na criação do mundo à sua volta, começa a perceber que sua simples presença é uma força moldadora. Você não está apenas vivendo no mundo, você está co-criando com ele. Cada vez que entra em um espaço com sua vibração íntegra, algo ali é reorganizado, como
como se sua coerência interna provocasse um realinhamento silencioso ao redor. Esse fenômeno é ainda mais evidente em pessoas com aura rara, porque sua vibração não segue o padrão coletivo. Ela carrega frequência própria, mais refinada, mais centrada, mais verdadeira. E por isso, ao entrar em contato com realidades vibracionalmente incoerentes, sua presença age como catalisador, não por intenção, mas por natureza. É como se sua energia dissesse: aqui há uma outra possibilidade. E o campo responde. Joe Dispenza ensina que somos campos eletromagnéticos ambulantes e que esses campos estão constantemente emitindo informações e também colapsando realidades. Isso significa que você, com sua vibração, influencia não apenas o que atrai, mas o que acontece ao seu redor. Você não precisa falar, nem agir. Basta estar em coerência e o mundo começa a reorganizar-se em torno dessa frequência. Relações mudam, verdades vêm à tona, máscaras caem, situações antes estagnadas se movimentam. Isso pode ser inspirador, mas também solitário, porque muitas vezes, ao colapsar essas realidades, você é mal interpretado, é visto como ameaça, como alguém que traz problemas, quando na verdade sua energia está apenas revelando o que já estava ali, só que ninguém queria olhar. E isso pode provocar resistências, afastamentos, turbulências, mas não é pessoal, é vibracional. Pessoas com aura rara são como pontos de luz intensa em espaços escuros. Elas não fazem esforço para brilhar, elas apenas não sabem como apagar-se. E essa luz, ao encontrar densidades, provoca movimento. Esse movimento pode parecer desordem, mas é só a verdade tentando encontrar caminho. Você já é, mesmo sem saber, um agente de transformação, um colapsador de realidades antigas, um campo de atualização vibracional. E talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você essa pessoa. Aquele que transforma sem querer, que cura sem tocar, que move sem empurrar, que colapsa sem destruir, porque a verdadeira transformação não vem da força, vem da frequência, da presença silenciosa que vibra com tanta coerência que o mundo ao redor se vê obrigado a mudar. Você é essa frequência. E seu campo é o convite. Você está em um ciclo de esquecer e lembrar quem é, todos os dias. Alguns dias, você sente que sabe exatamente quem é. Acorda com clareza, com intuição aflorada, com uma certeza silenciosa de que está no caminho certo. Mas em outros, tudo parece desmoronar. A dúvida volta, a dor reaparece. O cansaço pesa, e aquela conexão que ontem era tão real, hoje parece distante. É como se houvesse dois mundos convivendo dentro de você. Um que lembra e outro que esquece. Um que vibra e outro que desconfia. Um que se expande e outro que se retrai. Esse ciclo é parte da jornada de quem tem uma aura rara, porque você vive no limiar entre realidades. Seu campo toca dimensões mais sutis, mais simbólicas, mais espirituais, e ao mesmo tempo precisa operar num mundo concreto, lógico, denso. Esse movimento constante entre o sutil e o material exige muito do seu sistema, e por isso o esquecimento acontece, não como falha, mas como pausa, como reinício, como necessidade de reancorar sua presença. Bruce Lipton fala sobre neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reprogramar constantemente a partir da experiência. E essa reprogramação não acontece de uma vez. Ela acontece em ciclos, em camadas, em repetições conscientes. Por isso, não se trata de nunca mais cair, mas de cair menos e levantar mais rápido. Não se trata de estar desperto o tempo todo, mas de se lembrar de voltar, de se lembrar de quem você é. E cada vez que você volta, volta com mais consciência, com mais compaixão. Verdade. A aura rara vive nesse intervalo, entre o esquecimento e a lembrança, entre o mundo que diz, seja como todos, e a alma que sussurra, lembre-se de si. E esse processo exige prática, silêncio, ritual, não como obrigação, mas como reancoragem, como um gesto diário de reconexão com a sua frequência.
Um momento em que você silencia tudo ao redor e escuta de novo a vibração da sua essência. Porque a vida vai tentar te fazer esquecer, mas sua alma sempre encontrará um jeito de lembrar. Joe Dispenza fala sobre o poder das pequenas práticas consistentes. Aquilo que você repete, você fortalece. E por isso, um simples momento de presença, um instante de respiração consciente, uma frase que te devolve a sua verdade, uma imagem que te reconecta, pode mudar o campo do seu dia. Porque o campo não responde apenas à intensidade, ele responde à coerência. E a coerência nasce da escolha de lembrar, mesmo quando seria mais fácil esquecer. Você está em constante transição entre quem o mundo quer que você seja e quem sua alma sabe que você é. E esse caminho não é uma linha reta, é uma espiral, um ciclo sagrado, um vai e vem que, embora pareça repetição, é na verdade amadurecimento vibracional. Cada volta é mais profunda, cada queda é mais consciente, cada lembrança mais firme. Sua aura é rara não porque nunca esquece, mas porque sempre volta, sempre retorna, sempre encontra caminho de volta para si, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando tudo parece escuro. Há algo em você que nunca se apaga completamente, uma centelha, um ponto de luz que te guia de volta. E essa luz é a lembrança viva de quem você é e sempre será. Não é sobre ser raro, é sobre ser verdadeiro, mesmo quando o mundo vibra em mentira. Você chegou até aqui e talvez tenha sentido em algum lugar silencioso dentro de si um reconhecimento, um eco. Como se, por alguns instantes, alguém tivesse conseguido nomear o que você sentia, mas nunca soube dizer. E talvez agora você esteja se perguntando o que fazer com tudo isso, com essa dor que, ao mesmo tempo, é beleza, com essa solidão que, mesmo difícil, carrega sabedoria, com essa sensibilidade que o mundo não entende, mas que dentro de você pulsa como verdade. Bruce Lipton nos lembra que sua biologia não é destino fixo, que suas células respondem à sua percepção, que sua aura é o reflexo vibracional das crenças que você escolhe alimentar. Isso significa que sua raridade não é um dom inatingível, é uma escolha sustentada, uma prática diária, um compromisso com a própria verdade, mesmo quando ela desafia as convenções, mesmo quando ela dói, mesmo quando ela te deixa só. Você não foi feito para caber, foi feito para expandir, para lembrar, para inspirar, não por palavras, mas por presença. Porque sua presença, quando está alinhada com sua alma, transforma tudo, e não por força, mas por frequência. Neville Goddard nos ensina que manifestamos o que acreditamos ser verdade, que a realidade que vivemos é o reflexo direto da qualidade da nossa consciência. Sua aura, nesse sentido, é o eco vibracional da sua imaginação encarnada, do seu estado interno sustentado com coerência. E quanto mais verdade você vibra, mais a vida começa a se reorganizar ao seu redor. Não para te agradar, mas para refletir aquilo que você se tornou. Ser uma aura rara não é sobre ser melhor, é sobre ser profundo, é sobre não se trair, é sobre viver em alinhamento com o que o seu coração já sabe. Mesmo quando a mente vacila, mesmo quando o mundo desacredita, mesmo quando tudo em volta diz que é mais fácil se adaptar, porque há uma coragem silenciosa em quem decide ser inteiro num mundo que premia o superficial. E essa coragem não precisa gritar, ela apenas vibra. E ao vibrar, cria um novo campo, um novo caminho, uma nova possibilidade para todos. Talvez a sua dor de hoje seja só o processo de purificação vibracional que antecede sua expansão. Talvez sua sensação de solidão seja apenas o espaço sendo esvaziado, para que algo mais verdadeiro possa chegar. E talvez, só talvez, essa raridade que você carrega não tenha vindo para ser compreendida, mas para ser vivida, com coragem, com silêncio, com fé. Ser uma aura rara é ser uma vela acesa no escuro, não para iluminar os outros, mas para não apagar a si mesmo. E ao permanecer acesa, sua luz inevitavelmente toca, aquece, transforma, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando tudo parece em vão.
mas o universo vê, porque o campo reconhece frequência e o que você vibra nunca se perde. Sua presença é semente e o mundo, mesmo que ainda não saiba, precisa exatamente disso, da sua vibração autêntica, inteira, amorosa. Porque é com essa vibração que novas realidades começam a nascer, de dentro para fora, em silêncio, com verdade, com alma,